Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Lúcia, eu moro na cidade de Seberi, sou coordenadora do Polo da Universidade Aberta do Brasil. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Estamos aqui para falar do Dia da Leitura e o Dia Internacional do Livro. O dia 23 de abril foi uma data escolhida pela Unesco para celebrar o livro, para incentivar a leitura, para homenagear os autores e refletir sobre os direitos legais. Essa data, ela foi escolhida em homenagem a 3 autores: Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de Las Vegas e William Shakespeare. Os 3 morreram no dia 23 de abril. A leitura é uma forma mais simples de ampliar o conhecimento a respeito de um assunto. É através dela que é possível viajar para outros lugares sem sair de casa. Novas culturas, costumes, países. Quando a gente lê, a gente estimula imagens mentais. E isso desenvolve a nossa criatividade quando pensamos nos personagens, nas paisagens, nas ações. Quando a gente lê um livro de ficção científica, por exemplo, ela nos leva para outro mundo. E isso é muito importante. Vocês sabem que nos dias de hoje se expressar bem é fundamental. E para se expressar bem, a gente deve ler muito. O livro, ele desenvolve o nosso vocabulário, ele melhora a nossa escrita, a redação. Quando lemos, já está comprovado pelos estudos que a leitura desenvolve o cérebro. Através de leitura, por exemplo, de livros técnicos, você absorve a perspectiva de quem escreveu esse livro. Então, a leitura ela é muito importante em todos os sentidos e cada vez mais, porque também melhora a nossa atenção, nossa concentração e nossa imaginação. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, uma história em quadrinho do Homem-Aranha. Quando você lê as histórias em quadrinhos, você vê que ela tem imagens, o visual, e o verbal, que é a escrita. A pessoa que lê observa como os dois se complementam. Muitas pessoas gostam de histórias em quadrinhos e se você não gosta de ler, você pode começar pelas histórias em quadrinhos. Eu trouxe um outro livro aqui que se chama O Livro que Faz Amar os Livros Mesmo que Você Não Goste de Ler. Esse livro diz que quando a gente lê um livro, desperta em nós muitas emoções. Raiva, medo, alegria, admiração, tristeza. Viram como é importante ler? Também diz que para ler a gente não precisa ver a meteorologia. Podemos ler quando chove, quando neva, quando faz calor. Muito importante isso. Olhem como é legal o livro. Outra comparação que esse livro faz é que assim como os coelhos nascem aos milhares, todo dia tem a publicação de um livro. Só que os livros são melhores que os coelhos, porque não é necessário limpar a gaiola deles toda manhã, não é preciso dar ração aos livros de 5 em 5 minutos, não é preciso arrumar que fique com eles, quem fique com eles quando sai de férias. Você não corre o risco de encontrar um livro morto, como os coelhos. O livro nunca fede. O livro é incapaz de fazer 25 filhotes em uma única noite. Vocês viram? Como presente de aniversário, peçam livros e não coelhos. Nesse livro aqui, que faz amar aos livros, ele diz assim: ser educado, saber ler é uma sorte enorme. Porque isso alimenta o seu cérebro, permite que você reflita com clareza e realize seus sonhos mais sonhados. Então, viram que livro diferente, cheio de imagens também? Eu tenho aqui outro livro, O Menino do Pijama Listrado.
que tem também o filme. A história desse livro é muito linda. Fala de um menino chamado Bruno, filho de militares alemães, e um dia a família do Bruno resolve se mudar para um local chamado Haja Vista. Quando eles chegam lá, ele percebe que há uma cerca enorme que separa a casa deles de um lugar em que as pessoas vivem de pijama listrado e são carecas. O menino vive naquele lugar e não tem amigos. Um dia ele sai caminhar nas redondezas e ele encontra uma criança. Samuel é o nome do menino. O menino não tem cabelos e tem o pijama listrado. E ali começa então uma amizade de muito tempo. Um dia o Bruno resolve ir conversar com o Samuel e percebe que o Samuel estava procurando seu pai, que ele não via mais. E o Bruno, no dia que eles vão ir embora, ele resolve ajudar o amigo a procurar o pai. O amigo traz um pijama listrado para ele também. O final da história eu não vou contar. Vão ler o livro, tá bom? A outra historinha que eu tenho aqui se chama Kafka e a boneca viajante. Que história linda! Kafka é um escritor da literatura universal muito importante. A história é a seguinte: um dia Kafka está num parque em Berlim e vê uma menina chorando muito porque perdeu a sua boneca. Ele se aproxima da menina, pede para ela o que houve, ajuda ela a procurar a boneca, não encontram, aí ele diz para ela que no dia seguinte ele vai voltar para fazerem a busca novamente. Kafka tem uma ideia, ele vai ser o carteiro e vai escrever cartas da boneca para Elsie, que é o nome da menina. No dia seguinte, Kafka entrega para a menina uma carta. A carta, a boneca escreve que ela resolveu dar uma volta ao mundo, conhecer muitos países. Cada dia que Kafka vai ao parque e encontra a menina, ele entrega para ela uma carta de algum país que a boneca conheceu. No final de 3 meses, ele leva uma boneca nova para Elsie. Final dessa história eu não vou contar porque é importante ler o livro. Então, queridos alunos, a mensagem aqui é que está tudo nos livros. É importante ler, se concentrar, desenvolver a imaginação, desenvolver o vocabulário, ser inteligente, ser criativo. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês no dia da leitura e no dia do livro, o Dia Internacional do Livro. Leiam, porque ler é uma viagem que só faz bem. Muito obrigada!